noite, capivaras, capivaros e capivares. Estamos de volta com o Capim Remoto nessa noite de terça-feira, noite de dobradinha, dobradinha especial com esse cara que, se você não conhece, você tá atrasado pra caralho, porque é foda. Foda. Não tem um outro termo, não tem um outro argumento, não tem uma outra palavra, é foda. Tô aqui com o Thiago Jungs, do Coisinha Verde. Cara, fenomenal o seu trabalho, parabéns e obrigado. Porque é um trabalho que, como todo mundo que falou comigo sobre o Coisinha Verde fala, é inspiração pro RPG nacional, é inspiração brasileira, é o ponto de ignição, foi você que deu o start pra muita gente começar a produzir e pra gente ter hoje em dia uma cena que pra mim é uma cena muito forte, que é a cena indie do RPG. Então se apresenta pra galera, fica à vontade, a casa é sua. E aí, pessoal, beleza? Sou o Thiago Jungs da Coisinha Verde e estamos aí para fazer bagunça mesmo. É isso daí, galera. Hoje é dia de Epicentro do Terremoto. Pra galera que ainda não conhece o Epicentro do Terremoto é um bate-papo no estilo mesinha de bar, só que infelizmente sem cerveja, mas pelo menos tem café. Me- Tem aguinha. Mesmo que em Juiz de Fora esteja fazendo quase 30 graus nesse bolsão de calor maluco. E fazendo uns anúncios aqui rapidinho pra gente começar. Repassando nossa agenda do Capim Remoto, já adiantando pra galera que já tá acompanhando com a gente não perder. Hoje, às 21 horas, a gente tem uma one shot de Vampiro Quinta Edição com o Jean Mendes, narrador do caralho, foda aqui do Capim Remoto. É uma one shot que é focada ali na apresentação. Quem pediu essa one shot pra gente aqui do Capim Remoto foi a galera da Torre Arcana Torre Arcana Miniaturas, que é uma das nossas grandes parceiras aqui no Capim Remoto, com dados personalizados e miniaturas. E, cara, vocês vão poder ver isso aqui um pouquinho melhor, mas deixa eu puxar aqui pra câmera. Olha o kit de dados foda de V5 que ela fez pra essa mesa. Então, acompanha com a gente pra vocês verem. E, galera, quem acompanha o Capim Remoto, tá com a gente, tá a fim de comprar uns dadinhos personalizados com a Torre Arcana, não esquece de virar pra ela e falar que Capivara ganha 5 e levar 5% de desconto na hora da sua aquisição ali. E, cara, quer produzir um dado seu, do seu jeito, com as suas imagens. Ah, eu quero um D6 que cada símbolo seja uma lua. Eu quero um D20 com as cores diferenciadas. Eu quero colocar uma capivara dentro do meu dado. Fala com a Vanessa da Torre Arcana que ela vai conseguir fazer pra você no precinho bem bacana. Então dá uma olhadinha lá. Na quinta-feira, o Capim Remoto volta comigo como narrador, narrando a sessão Canção do Roncador de W5, lançamento. Cara, Lobisomem Apocalipse quinta edição veio pra mudar a expectativa do jogador de Lobisomem, mudar completamente a ideia do que estava por trás, e vem acompanhar com a gente o que tá rolando com essa galera maravilhosa. Quem joga comigo nessa mesa é a Nádia do Experimento 237, Diana do Diana Santana RPG, o Dilbis do canal Tá Perdida Dilbis, Cauê do Drops RPG e o Bruno da Nação Garu. Da Nação Garu. O Bruno vai me matar daqui a pouco. O Bruno do Garu Nordeste, uma galera que tá ali focada no RPG nacional. É uma das temáticas fortes do canal do Capim Remoto, é trazer essa representação, essa representatividade do Brasil pro mundo do RPG. Você não precisa fazer o seu RPG fora do Brasil. Você pode fazer no Brasil e, como já é a temática aqui da ideia do nosso Epicentro, já puxando um pouquinho do assunto, você pode usar o material nacional, que tem muita coisa foda no Brasil. Você não precisa ficar garimpando produção exterior, você pode caçar aqui dentro, que aqui dentro tem muita coisa foda. E, Thiago, falando agora um pouquinho de Coisinha Verde, falando um pouquinho do nosso tema aqui, como que surgiu o Coisinha Verde? Como é que foi pra você iniciar nesse processo do RPG Indie, da produção de RPGs? Cara, assim, Coisinha Verde mesmo começou com um site, na época do cjb.net, lá nos anos 2000, anos 90, final dos anos 90. Era uma galera, uma turma do Mirk, era no Mirk, era o canal RPG e Magic, era o nome do canal. E aí a galera se reunia e aí começamos com piadinha aqui. Coisinha Verde era um bichinho que vivia na não sei o que, a gente ficava, virou piada interna.
E a gente, não, vamos. E aí a gente estava criando algumas coisas, alguns materiais na época para AD&D ainda até. Por isso que eu sei que é antes dos anos 2000, que tinha material de AD&D. Nossa, material do Eu, AD&D 96, no, 95 ali. 95 veio para o Brasil, a É. segunda edição, é. E o D&D, eu sei porque quando veio a terceira edição, eu mergulhei na terceira edição, lá fora ainda, né? Antes de vir para cá, e isso foi 2001 por ali, né? Não Isso lembro mesmo, agora. isso. E eu lembro que eu mergulhei nele, então por isso eu sei que se eu fiz um material de AD&D foi antes disso. E aí eu fiz um CJB.net para pôr o material que o pessoal estava inventando. Eu tinha feito a adaptação dos Zergs e do StarCraft para D&D. E aí eu larguei, a gente estava produzindo, vamos fazer um site, dá para fazer aqui. Aí foi quando eu comecei também a trabalhar com programação ali, né? Eu comecei a aprender e comecei a trabalhar com programação depois. E eu fiz esse site, só que só eu escrevia para ele. E a galera foi largando, eu deixei o site. Aí lá em 2004, eu fui jogar, o meu irmão menor tava com 12, 13 anos e queria jogar RPG, né? Ele e os amigos dele. E eu, cara, eu não vou te ensinar D&D, né? Me Bom. ensinar a fazer terceira edição, né? Eles queriam e tal. Eu, cara, como eu já tinha, já fazia às vezes uns sisteminhas pro Mirk, inclusive, para jogar por Mirk, eu criava alguns sisteminhas. Eu já estava aprendendo, assim, eu já estava experimentando isso. E como mestre, a gente vai estar sempre Sim. experimentando. E aí, então, lá em 2004, eu escrevo a primeira versão do Might Blade. Né? Então, eu fiz um RPG para ser fácil. Eu lembro que na época, eu pensei assim, meu irmão menor tem que começar, eu quero passar para ele a mesma experiência que eu tive quando comecei a jogar RPG. E na época eu joguei o AD&D, né? O primeiro que eu joguei foi o Dungeoneer, né? O Aventuras Fantásticas, mas depois eu me encarnei mesmo, foi no AD&D. Veio o First Quest na banca, Nossa. Caixinha 95. vermelha, 5 miniaturas de chumbo. Não, aqui veio o First Quest, vinha em fascículo na banca. Ah, sim. E aí tu tinha o First Quest tinha dois fascículos. O primeiro vinha as miniaturas de plástico, eram umas Era uma miniatura miniaturas amarelinha, se eu não me engano. é azulzinha. Azulzinha, isso. Não, pior que eu acho que tinha cores diferentes. Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul veio azul. Eu não sei como Eu é que lembro foi. da amarela, porque tinha um amigo meu na época, tipo, sei lá, foi 99 mais ou menos. A gente jogava basquete aqui e um dos rapazes da equipe de basquete nunca jogou RPG na vida. Mas ele tinha as miniaturas, o material, tudo que o pai dele comprou guardado. E eu lembro das miniaturas na estante, assim, sabe? Aham. As minhas aqui eram azulzinha. E aí, depois no outro fascículo, no mesmo, não lembro, vinha os dadinhos. E a primeira vez que eu vi aqueles dadinhos, eu era viciado em Hero Quest na época, né? E aí dá pra jogar que nem, porque tinha tabuleiro e tal. Foi Cara, bem. é um início bem diferente da maioria da galera, porque tem muito dos produtores que a gente conversou e muito do pessoal que eu conheço, eles não começaram lá atrás, né? Eles começam muito no 3.5 no D&D, porque foi onde teve a abertura da OGL ali, onde teve a abertura de você conseguir Sim. produzir material pra eles e também a grande força nacional que foi a Dragão Brasil ali na época, que conseguiu, porra, agariar uma galera pra jogar RPG. E esses jogos online, você já começou nos jogos online, né? É o que a maioria da galera inverteu, que é na época do Mirk. Eu nem lembrava do Mirk, tem tanto tempo isso. Botando a gente ali como dinossauros. E a primeira produção sua, então, foi esse joguinho já voltado pro público mais jovem, né? Foi o Might Blade assim, em 2004, eu fiz assim para jogar com meu irmão, né? E aí só que um dos colegas dele adorou assim, e eu posso levar para jogar no Mirk, na época já era não era Mirk, mas tinha um chat para jogar RPG, que era feito em cima do Mirk até, né? Mas era, como é que é? IRPG? O IRPG Eu joguei muito no IRPG, velho.
Apesar que, tipo, Juiz de Fora é uma cidade que tem muito jogador de RPG. É fora da curva você pensar numa cidade que não é capital. E, pô, nos anos 90 a gente tinha 3 lojas de RPG na cidade. Então, tipo, tinha muito grupo de RPG. Mas acumulava a ideia de, tipo, é quarta-feira, 2 horas da tarde, não tenho nada pra fazer em casa e falo, pô, eu quero jogar um RPG. Só que, tipo, os meus amigos ou estão trabalhando, ou estão no colégio, ou têm os seus próprios compromissos, e tava eu no IRPG caçando grupo pra poder jogar com a galera ali. As one-shotzinhas do IRPG era bem bacana. Ele largou no RPG, começou a jogar, e eu entrei junto, pô, que legal, e aí comecei a ter o feedback. Eu digo que o Might Blade foi o primeiro RPG que eu trabalhei mais em cima, porque antes, quando tu faz o teu sistema, teu jogo em geral, para jogar com teus amigos, é muito fácil de tu errar, porque tu tá ali junto, né? Tu tá mestrando, tu tá cuidando das regras. Então, tipo, o sistema não vai tá sendo testado do jeito que deveria, que é com outras pessoas, né? Então, essa foi a primeira experiência, porque a galera começava a jogar, a passar feedback, a perguntar. Então, eu comecei a realmente aprender a fazer jogo, foi com o feedback do Might Blade ali. Aí foi em 2008, 2009, eu faço uma versão mais... que eu comecei a fazer a versão de fanzine, né? Ia nos eventos de anime, vendia os fanzine, né? E o PDF sempre eu largava de graça na internet. E aí em 2010, eu decido fazer a versão na gráfica. Então, por isso a Coisinha Verde, dá para dizer que profissionalmente, vamos dizer assim, né? Começa ali em 2010, quando eu faço nessa gráfica, eu pego um dinheiro, eu invisto para fazer uma tiragem grande, para poder vender, e eu produzo o livro, de fato, mesmo, no Might Blade, que hoje é chamado da primeira edição, que na verdade é a versão 2.1, era uma bagunça que eu fazia. Já era uma evolução do sistema. Mas, pô, Sim. querendo ou não, tipo, 10 anos de evolução num sistema é uma coisa muito foda. Puxando um pouquinho do chat aqui, porque o pessoal já tá comentando, então eu tenho que conseguir voltar pra poder falar. A gente tava falando do FairyQuest ali, do HeroQuest, FairyQuest. Não, eu esqueci o nome, sumiu aqui. First Quest? Isso. O Jonathan Sondré, ele falou que era o que vinha com aquele CDzinho de áudios, de músicas pra você usar na sessão. Cara, aqui em Juiz de Fora tem algumas lojas de sebo que ficam acumuladas no mesmo lugar, tipo uma galeria, e tem umas 7 lojas. Cara, aparecia isso, era uma febre de pessoas. Cara, eu vi o CD que não sei o que lá e comprava. Você tinha que dar a sorte de chegar no dia certo que alguém descartou aquilo ali pra você poder pegar. Era bem difícil de conseguir depois que passou essa fase da banca de jornal, né? Eu decorei até esse CD. Eu vou poupar vocês disso. Se me encontrar ao vivo, fala um número da faixa, tem 60 faixas. Não vou lembrar lá pro final. Mas falar até a 20ª faixa, fala um número, eu vou te falar como é a... Caraca, ó, desafio feito, ó, vou desafiar, hein? E o Jesus Careca virou e já puxou aqui outro desafio. Ó, ouvi dizer que temos Chopstick no Capim Remoto em breve. Ó. A gente sempre puxa pra narrar pra gente. Os caras já estão puxando antes de começar a conversa. Ai. O Chopstick é o jogo do Igor Moreno e do... meu Deus, esqueci o nome do... Mas ele tá na lojinha da Coisinha Verde. Né? Sim, não. E eu já vou entrar em contato com eles depois aí pra trazer pra cá, pra vir pro Capim Remoto mostrar o produto, trazer o material que aqui... Então... a ideia nossa é que o Capim Remoto seja a casa do RPG Indie. Quer produzir, quer mostrar, traz pra cá que a gente tá aqui de portas abertas. Mas voltando ao nosso bate-papo, como é que foi a transição, né? Você falou que em 2010 vocês começam com essa parte de profissionalização. E a gente sabe que o grande desafio brasileiro, e não é um desafio de hoje, não é um desafio de ontem, é um desafio, tipo, da história do Brasil, é o microempresário, é a pessoa que tem uma ideia de um produto, sair da ideia ao produto final ali,
que tem inúmeras barreiras que ficam tentando te impedir o tempo inteiro, ainda mais dentro da área de editoração, que temos as grandes editoras ali, que algumas delas estão sim voltadas para tentar auxiliar os outros em volta, mas tem muitas que acabam criando barreiras para te impedir de evoluir. Como é que foi para você o desafio dessa transição? Como é que foi essa transição para você? Eu sempre tratei o meu trabalho de jogo como arte. Então, eu nunca colocava como um negócio, né? Sempre coloquei como arte. Então, aí o viés é diferente, né? Porque além de eu liberar os jogos sempre, todos os jogos da Coisinha Verde são liberados de graça. Se não são porque são lançamento, eu costumo colocar dentro do financiamento um tempo de exclusividade para quem participou do financiamento, mas eventualmente todos os jogos acabam ficando de graça em PDF, né? E o modelo de negócio acaba sendo sempre vender o livro físico, sim, né? Inicialmente a ideia é que uma galera começa, e até certo ponto é um erro, inclusive sempre quando eu troco ideia com uma galera que está começando, eu dou a dica que é, cara, eu quero que as pessoas joguem, então eu vou botar quase preço de custo, né? Aí o que acontece? O cara toma um prejuízo, porque ele vai tomar um prejuízo, né? Então, por isso eu disse, eu sempre dou dica, tu quer fazer a preço de custo, então pelo menos multiplica o valor do custo dele por 3. O ideal é 4, eu digo, e depois tu pensa, mas aí vai dar lucro. Não vai. É porque não vai. Acaba que quando você está começando, você conseguir entender o que é o preço de custo, entre a ideia de custo que você tem e o custo que você vai ter, tem um caminho muito longo, principalmente na primeira produção, né? Isso faz uma tiragem grande, tem uma quantidade que não vai ficar certa, e está dentro da gráfica, dentro dos 10%. Tu vai ter produtos que tu vai enviar e vai extraviar. Extraviar não, né? Tipo, vai estragar no caminho, vão botar o endereço errado, vai voltar, tu vai ter que mandar de novo. Então, tem sempre muitas barreiras. Ou tu tem um livro, tu mandou fazer 500 livros, tem um monte de caixa na tua casa, e tu não consegue vender, o pessoal que tem loja diz, bota na minha loja para vender, só que o lojista precisa tirar o dele. Então tu também precisa botar o preço que tu vai ter que diminuir para o lojista poder vender. Então, são vários custos. Eu estou jogando aqui algumas coisas. Às vezes a pessoa não conta nem o envelope para enviar nos correios, né? Ou esquece do valor dos correios. Tipo, foi um erro meu com o Card Goblins, o primeiro financiamento que eu fiz. Então, tem diversas coisas que tu vai errar e faz parte. Eu tô no meu... Eu acho que já fiz 30 financiamentos, tem até que ver, eu acho que deve ter batido 30. E volta e meia acontece alguma coisa que isso aqui, ou até coisas que eu já aprendi e, errei de novo isso aqui, esqueci de tal coisa. Acontece essas coisas. Então tem que entender que vai acontecer imprevisto e tudo mais. E a gente que é indie, a gente não tem, que nem tu falou, não é... Pega aqui, entra, sai, tudo direitinho. Não, porque para chegar nisso aqui, tu precisa de gente, tu precisa de tempo, tu precisa do mais importante que é aprendizado, né? Então, para começar, o lance é esse, tu tem que... né? Mas a tua pergunta foi como eu levei, eu levo a editora, né? Então, eu sempre deixei ela... mais como um hobby, né? Então eu vendi os livros físicos, com dinheiro pagava o site, pagava aqui, pagava ali também, e sobrava nada, não sobrava quase nada. E foi em 2019 aí que eu tive um burnout, que eu trabalhava com programação, tive um burnout, eu vou ter que me afastar, porque senão eu vou morrer. A gente demora a perceber. Demora a perceber. Eu tava muito... as pessoas, tu teve burnout, eu já tive. Não, cara, tu não tá entendendo. Se eu tô dizendo que eu tive burnout, é porque eu quase morri, tá ligado? Tipo, eu ia morrer se eu continuasse. E aí eu consegui, eu vou ter que focar com meus jogos.
né? Então, daí eu abri o Apoia-se, eu tentei várias coisas. Aí, finalmente, eu traduzi em inglês, que valeu a pena muito. Meus jogos, não, alguns eu não consegui traduzir ainda todos, né? Alguns estão em inglês lá no Drive-Thru RPG, lá fora. Então, eu vendo o PDF lá fora e dá um retorno legal. Tem o pessoal do Apoia-se, que me ajuda muito, que é, nossa, galera que está sempre comigo aí desde antes da pandemia aí, cara, não tem nem a agradecer aí. Sempre ajudou e pude sobreviver esse tempo aí. É. Muito difícil, mas consegui. O desafio do microempreendedor e do RPG indie ali é o sobreviver, né? Porque você tem que estar produzindo sempre, você tá tendo. Tem que estar sempre na ideia das pessoas, porque tem sempre produto novo saindo. E acaba que, se você deixar a maré te levar, as pessoas esquecem que você tá ali, né? E você trouxe uma parada que eu achei interessante, que eu ainda não tinha visto vi algumas pessoas comentando e tal, mas o RPG nacional indo para o mercado internacional. Qual que é a visão sua hoje, que você já falou que já tá tendo retorno, já tá tendo visibilidade? O RPG nacional, ele tá conseguindo ganhar destaque lá fora, o Brasil tá começando a ter a presença lá fora com o RPG nacional. O que é a sua visão dessa parte? Cara, eu acho que tem pouco, muito pouco. A gente tem. O que acontece? Tarcísio, uma galera aí já produziu material e vídeo para ajudar a galera a colocar seu jogo lá na gringa para poder vender o PDF, porque é só tu traduzir em inglês e largar em PDF lá no Drive-Thru, no It. São plataformas que vendem PDF, né? Meus jogos, a maioria tá em Pay What You Want, que é pague quanto quiser. Então, com isso, e a galera lá fora paga mesmo, então tu tem um retorno legal com isso. Diferente aqui do Brasil, porque é diferente. As pessoas, o brasileiro, mas não, cara, é diferente, é outra Cenário econômico realidade. diferente. Tipo, É não tem diferente. economia pública diferente. Exato, não. A pessoa compara, ela tá já errada, tá ligado? Então já quer. Aí tem a síndrome de vira-lata. O brasileiro não dá. Não. Inclusive, tem autores aí que falam essas coisas, eu fico puta vida, tipo, não, cara, é outra realidade, não tem que comparar. Então, e aí, inclusive, nessa ideia, a gente tinha o Dungeonist, né? Que o pessoal colocava o pague quanto quiser e tal, e nunca dava nada. Eu tinha jogos lá, né? E, especialmente porque tu dava o dinheiro, uma parcela ficava com o Dungeonist, que tá certo, porque é uma plataforma para isso, não é uma marketplace. Mas o PDF não funciona dessa forma aqui no Brasil, né? Então, pensando no público do brasileiro, do público que consome e que joga os jogos nacionais, eu fiz o Bazar Verde, né? O Bazar Verde, quem quiser entrar é bazarverde.com.br. Bazar Verde, ele é uma plataforma, eu até chamo eu botei ele, é um marketplace que não é market. Ele é uma plataforma que o jogador, o autor indie pode botar o seu PDF lá, que vai ficar de graça. Só que o que acontece? Tu pode botar o teu Pix ali. Então, o que acontece? Tu entra no Bazar Verde, tu vê o jogo lá do Valpassos, do Igor. Eles tudo colocaram, tem todos os jogos deles lá. Tu entrou no jogo do Valpassos. Pô, legal, tá aqui baixar. Tu clica e baixa o PDF. E ali, na mesma tela, tá assim, ó, gostou do jogo? Apoia o autor. E aí o Pix do autor. Entendeu? Então, tu pode fazer direto, não vai nada para o Bazar Verde. O Bazar Verde eu digo, é um presente meu, né, para a comunidade. Lá embaixo no Bazar Verde tem um Pix nosso, justamente para pensando até o autor mesmo que quer ajudar a plataforma e também a galera que também entra e quer ajudar a plataforma a se manter, né? Pode apoiar. Por sorte, sempre tá entrando, a galera apoia mesmo, para poder manter aquele dinheiro, ele vai para o caixa, que é para pagar o domínio e hospedagem, e deu para bola. Então a gente tem eu produzi essa plataforma justamente para auxiliar a comunidade de RPG independente a produzir seus jogos e liberar dessa forma. Lógico, cara, eu quero vender meu PDF, beleza. Tu coloca na outra plataforma e tal. Essa aqui é justamente para incentivar a galera a liberar o seu jogo, até para te ficar conhecido,
né? Porque eu costumo dizer que, tipo, eu acho importante colocar uma coisa aqui. Autor não ganha praticamente nada, tá? Eu acho que a gente tem que... Existe sempre a discussão, dá para viver de RPG? Cara, primeira coisa que tem que entender, autor não ganha nada, autor não consegue viver. Nem autor de livro best-seller consegue vender, sabe? Tipo, consegue viver de coisa. Então, tipo, não é assim, sabe? Então, tu tem que, pelo menos na nossa bolha de RPG, tu tem que pensar o que tu quer ali. Em primeiro lugar, né? Tu é autor, tu tem que ser conhecido. Então, tu não adianta ter um título só, né? Tu tem que se mostrar, as pessoas têm que te conhecer, tem que saber qual é que é. Eu tenho aqui meu jogo, o único jogo que eu fiz, eu cobro tanto para te pegar o PDF. Cara, eu não te conheço. A proposta é legal, talvez uma outra pessoa vai apoiar por curiosidade, porque tem o dinheiro ali, né? Mas não vai, sabe? Tipo, tem que te mostrar. Hoje, se eu libero, eu posso fazer um financiamento sem mostrar como é o jogo e ele bate. Eu fiz essa experiência. O Gatunos foi isso. Eu me lembro que eu me surpreendi. Não sei se vai bater. E bateu, a galera. Claro, eu falava. A galera já comprou, tipo, a galera já conhece, já fala, eu sei que vai ser bom. Jogo, eu sei que vai ser bom. Eu sei que vai ser bom, eu sei que vai ser entregue, eu sei que vai ser um produto de qualidade, e isso é um diferencial. E é como você falou, eu escutava muito de um diretor do Instituto Federal aqui de Juiz de Fora, que era pra você ser lembrado, você tem que ser visto. Sim. Se você não for visto, não vão lembrar de você. E aí, igual você falou, cara, o cara faz um livro, bota ali na frente e beleza, tô vendendo PDF aqui. Cara, você vai ter que rodar evento, você vai ter que rodar as coisas. Eu tenho uma produção, você pode ter uma produção só que você vai ter que fazer aparecer em muitos lugares, muita coisa, antes fazer de você gameplay, destaque. O pessoal precisa conhecer o teu produto. E vamos lembrar, o livro, o jogo, o PDF vai ter o diagramador, vai ter os artistas, tem também isso. E aí entra o ponto. Hoje, o autor independente, eu incentivo a pessoa a fazer a sua editora, né? Fazer a sua publicação independente. Porque é assim que tu vai ter algo. Se tu quer um retorno, é assim que tu vai ter um retorno. Então, quando eu estava falando, hoje a Coisinha Verde consegue pagar minhas contas, né? Não tudo, fica apertado, eu preciso fazer outras coisas também, mas ele me dá alguma coisa. E só consegue isso porque é uma editora, entende? Tipo, se tu vai querer fazer o teu jogo e largar com uma editora, cara, tu vai ganhar 10% do valor da capa, que a tiragem de RPG é muito pequena, tipo, eu faço tiragem de 500, né? E dependendo do jogo, sobra. Né? A minha tiragem grande é de 1.000. Né? É muito pouco. Se for comparar com editora de livros, um escritor que está escrevendo um livro, você pensar que você vendeu 500 livros num Brasil que tem milhões de pessoas, é bem pouco. Só que é o espaço que tem na comunidade hoje, né? O negócio é conseguir fazer isso crescer. Claro, com certeza. Hoje eu vejo muito isso no RPG Nacional, que ele tá crescendo, mas eu ainda vejo muito do própria comunidade fazendo um hate dentro das coisas que tá crescendo. Que é triste isso. Tem muito disso, infelizmente. A gente tem que... Eu digo assim, cara, por isso que a minha iniciativa do Bazar Verde é geralmente, gente, faz jogo independente, joga aqui, ó. Bota aqui, vamos se somar aqui, vamos mostrar que a gente tá junto, porque a gente tá junto. É aproveitar a cena. O RPG ele ganhou um grande destaque durante a pandemia. É uma realidade, todo mundo tava... num momento de vulnerabilidade ali, e isso era uma fuga que conseguia mudar a mente das pessoas. Apresentou-se o RPG pra muita gente nova. Pô, eu tenho acompanhado muito da galera de alguns outros canais, como The 20 Minutinhos, Too Many Goblins, o canal do Romo Aprenda RPG, a Alice do Critei, que são canais de pessoas muito mais jovens do que nós, que começamos a jogar lá nos anos 90, e a galera tá produzindo as paradas, eles estão começando a transição de jogamos um jogo que nós conhecemos na internet pra estamos produzindo jogos de RPG.
E essa galera, ela tem que ser abraçada de alguma forma. Tem que conseguir ter esse espaço. E muitos deles ainda estão conhecendo o espaço, conhecendo a comunidade e trazer eles para esse meio, ter essa plataforma, ter essa experiência do Bazar Verde, é algo que eu acho que pode ser um diferencial gigantesco para esses meninos que estão começando. E é entender que essa galerinha nova é o futuro. É os caras que vão consumir o seu jogo. Que você tá produzindo hoje aqui, que não tem mais o mesmo foco do que era a bolha nossa no final dos anos 2000 ali, 2010, 2009 ali, que era uma bolha, hoje já é outra. Então, ter essa facilidade de estar demonstrando, mas tem que fazer visível para essas pessoas, tem que ser atrativo para eles também. E é um público totalmente diferente. Eu já vou emendar pergunta dentro do rolê. Cara, como é que você vê essa transição do público nacional? Você que já tá aí no mercado nacional há muito tempo e você já viu essas altas e baixas da transição de mercado, que foi enorme dentro dos últimos 20 anos, né? Para quem trabalha com qualquer tipo de produto para venda, sabe que o mercado oscilou. E nesses 20 anos teve altas onde você tava ganhando muito dinheiro com qualquer coisa e teve um momento que tipo, você tava com uma coisa maravilhosa e não vendia. E como é que foi pra você essa transição dentro do público do RPG? Todo esse momento que ocorreu. Sim. Eu via muito, como que nem tu disse, são públicos de a cada 10 anos é público diferente, sabe? Tipo, não é 20, é 10. Porque tem gente que não fica muito tempo nas comunidades, tá jogando RPG, ou tá jogando um RPG antigo e tá só nele, e aí acaba fechando só naquele sistema. Então, a gente enxerga a comunidade, ela sempre tá mudando, né? Então, tem uma galera que tá, né, que entra na comunidade. Só que eu acho que uma coisa interessante de colocar, sim, a gente teve um boom, talvez a gurizada, a geração de hoje, a gente tenha um boom tão grande, eu não sei te dizer isso, né? Mas talvez seja tão grande quanto foi nos anos 90, 2000 ali. Eu tenho essa visão também. Eu tenho essa visão. Porque, tipo, da minha geração, todo mundo jogava, geração e classe social, a gente tem que coisa, né? Jogava ali RPG. Agora, tu pega... e aí, Porto Alegre, então cada região também vai ser diferente. Agora, tu pega, hoje em dia, a gurizada sabe o que é RPG, mas uma coisa tu pode observar, tem uma galera, uma gurizada que sabe que é RPG, mas não tá jogando, né? Então tem isso também, a gente também tem que levar em consideração isso. Agora, e para mim, com meus jogos, tem sempre crescendo, é uma crescente sempre. Só que eu acho que não dá para comparar, porque a minha experiência quanto ao autor que estou me desenvolvendo, meus títulos estão aumentando durante o tempo, né? Então, não dá para comparar muito. Mas, nota isso, a gente está num boom, né? A gente está num pico. Mas, se tu olhar os números, falando assim de editora grande, RPG como o mercado de RPG internacional, tem uns números, eu lembro que eu vi num vídeo o cara mostrando assim direto. Pensa só, esse boom que a gente teve do Critical Role, tu pensa, pô, tem muita gente jogando RPG, mas tu vai ver o valor que o RPG no mercado tava vendendo, não chegava nem metade do que os de Wargame. De Wargame, não é board game. Tinha board game também e o Wargame. Mas tava na metade do que os de Wargame ganha. E o Wargame durante a pandemia... e esses números são durante a pandemia. Wargame, a galera não jogava. Tá, existia um boom porque as pessoas compravam pra pintar, tinha mais tempo pra pintar. Mas, eu sou do Wargame também, né? Eu sou jogador de X-Wing. Gosto muito. Tô parado porque o mercado, com a alta do dólar, ficou num patamar que tá bem acima do meu orçamento nesse momento. Mas o boom do Wargame ele acontece ali um pouquinho antes da pandemia. Com aquela... Quando o dólar ainda tava começando o crescente dele, cara, você compra por exemplo, deixa eu ver, uma nave específica aqui, uma TIE Advanced, que é a nave do Darth Vader. Porra, caraca, eu vou ter a nave do Darth Vader ali comigo. Muito da galera comprou, eu conheço muito pessoas que compraram
Não é pra jogar, não. É pra botar na estante, tem a nave ali. É, E, tipo, você pagava na época era R$ 35 uma nave. Porra, sim. R$ 35 pra mim ter uma miniatura foda e ainda conseguir jogar, é diferencial. Mas nem vai longe. O Warhammer, a galera do Warhammer compra pra botar na prateleira, porque não joga. Não tem como jogar. Não é Nem uma, antes da pandemia, nem depois. Tô zoando, né? não é uma realidade pra galera. Mas pra te ver, tipo, RPG nem no seu auge consegue chegar nos board games, sabe? Tipo, durante a pandemia, que teve o boom e tava todo mundo vendo. Então, tipo, tu nota que o RPG não dá dinheiro, né? Assim, como um negócio, sabe? Tipo, eu costumo dizer, tu quer ganhar dinheiro, vai nas coisas em volta, né? Coisa em Exatamente. volta. Isso que eu ia falar. A produção do RPG em si, eu vejo que tipo assim, não é uma alta lucratividade. Não é um lucro absurdo. Você vai ganhar alguma coisa, que vai se manter ali, mas você tem que conseguir ter visão de negócio. Não dá pra você ficar focado, tipo, Sim, eu vou produzir não toma um livro, prejuízo. vou produzir um livro por ano e é isso daí que vai me dar dinheiro. Não, véio, você vai produzir um livro, você vai fazer o escudo do seu livro, que é uma parada que muita gente vai comprar mesmo não tendo o livro porque coleciona escudo. Eu conheço algumas pessoas que colecionam escudo narrador. Você vai produzir um kit de cartas, uma coisinha ali do lado, Tem que bater pé token também. e vai rodando em E nos volta. eventos. Ir nos Eu vou em eventos. tudo que é evento. Evento que tem aqui em Porto Alegre, eu vou em todos. Tem que ir para vender o livro, vai lá. Gastar, fica um fim de semana inteiro só falando, só repetindo a mesma coisa. Então, esse aqui é o Runinho, RPG solo, babá. Eu sei todo o roteiro. É muito engraçado que eu fui na casa de uns amigos meus, levei o coisa, aí alguém pegou, do que é esse jogo? Aí eu liguei a Ligou a explicação do chave. evento. Liguei, botei o CDzinho Explicou no automático. Foi no automático, exatamente, nem pensei, só fui dizendo. Porque a gente. E é isso, cara, tipo, e como eu falei, eu com a Coisinha Verde não consigo pagar todas as minhas contas, né? Não consigo pagar todas as minhas contas e eu bato o pé, tô todo mês indo em evento, às vezes evento lá fora, às vezes evento no interior. É complicado, é bem complicado. Então, tipo, e tem que ser, porque senão não dá. E, O que e você dá vê? trabalho, gente. Dá trabalho. Não é só escrever. Infelizmente, adoraria ficar só escrevendo. Adoraria, mas não Escrever é a existe. parte fácil, a parte É, divertida. é que tem essa narrativa aí, essa ilusão aí do neoliberalismo do eu tive a ideia e aí eu fiquei rico por causa que eu tive a ideia, sabe? Tipo, aí não é assim que funciona a vida real, né? Só se tu tá estudando em Harvard e teve uma ideia e aí tu usou todos os recursos que tu já tem para fazer um dinheiro que tu tem, sabe? Uma crítica, tipo, social que a gente tem no meio da galera nossa de conversas e tal. É que, tipo, o cara teve uma ideia. O cara vende pra você que teve uma ideia e ganhou muito dinheiro com isso. Aí você vai procurar sobre a pessoa, pô, realmente, o cara surgiu do nada com essa ideia. Aí você pega o sobrenome dessa pessoa e joga, dá uma pesquisada no sobrenome. Eu não vou citar o nome específico, mas aí a pessoa que eu tô comentando, o cara vira, não, ganhei dinheiro com a internet, eu fiz isso e fiquei milionário. Aí eu tô, caraca, velho, por que o meu canal não tá me deixando milionário? Se o cara tá fazendo, não é nada, tipo, grandiosamente diferente de mim. Porque o pai dele é dono da Maisena, a marca, tipo, o cara tem um rio de dinheiro nas costas dele, ele nunca precisou trabalhar, o dinheiro dele inteiro ele investiu naquilo. Aí é fácil ganhar dinheiro, velho. Você não tem que. Tipo, eu vejo muito isso no cenário do indie. O cara trabalha num serviço CLT que ele pega 8 horas da manhã para 6 horas da tarde, emenda com 1, 2, 3 horas de transporte para conseguir chegar em casa. Aí vai chegar em casa 9 horas da noite e fala, cara, já sei, vou empolgar aqui, vou escrever. Aí ele dá uma empolgada naquela escrita e de repente é tipo 2 horas da manhã. Cara, você tem que acordar às 7 para trabalhar, como é que você rende no dia seguinte? Exato. E se você não render no seu serviço, você não paga as suas contas. Então, você começa a ter que priorizar as coisas. Não, vou tirar o final de semana. Pô, mas você vai tirar o final de semana, você não vai ter sua família, não vai ter filhos, não vai ter namorada, não vai ter vida social. E aí você começa a ficar recluso, vai ficar tipo, o monstro ali atrás, ali produzindo. Aí você entrega, acabou de produzir e fala, agora eu vou vender um rio de dinheiro. Não vai.
Não vai, é. Você vai ter mais trabalho, mais coisa. Mais trabalho. E é custoso. Então, Sim. a gente tem que lembrar que essa ilusão do vou produzir e vou ganhar rio de dinheiro, ela não existe. Uhum. Eu acho que criou-se muito essa expectativa. E eu vi uma galerinha começando ali com a produção. A gente sempre teve a lenda, né? Tipo, a zoada no meio da comunidade do RPG, que é o. Não, é sistema próprio, né? Todo mundo tem um sistema próprio de alguma forma. Mas eu vi uma galera tentando levar esses sistemas próprios pra frente, realmente, na ilusão de, tipo, vou conseguir um financiamento coletivo e ganhar 2 milhões. E o financiamento de 2 milhões tem 30 anos de mercado. Né, tipo, aí é marca, tu vai ter gente, gente para vender o teu produto, porque, tipo, quer queira, quer não, pegar aí exemplo mesmo do Tormenta e tal, tu vai ter jovem nerd junto, que já tem já é um lugar para vender, né, então tu já tem uma plataforma para vender, então, tipo, não dá para comparar, né, é surreal. E outra, né, também tem isso, financiamento coletivo tem uma série de questões que é importante sempre lembrar, né? Tipo, desde o fato de que a propaganda é mais importante do que o próprio jogo, infelizmente. Sim. Agora, mesmo assim, se tu faz um jogo e o teu jogo não é satisfatório, e especialmente o cara que só joga com o grupo dele e acha que fez um sistema, né? Teu sistema só vai ser bom se tu largar na mão de outra pessoa e funcionar do jeito que tu espera. Né? Senão tá errado, senão não tá funcionando, tá bom. Você tem que botar playtest, tem que colocar pra jogar e tem que sair da sua mão, você tem que ver, tipo, que pegue seu próprio grupinho, entrega o sistema pra um dos jogadores e fala, eu não vou jogar, eu vou ficar só assistindo. E sem comentar, sem dar dicas, sem nada, só pra você ver como as pessoas se comportam. Eu acho que isso é um diferencial gigantesco, que é o playtest. E muita gente deixa o playtest de lado e é o playtest que vai te mostrar onde é que você tem que mudar. Exatamente. Eu sou um do que sempre falo, playtest. O jogo se faz do playtest. Todo jogo se faz do playtest. Vai ter jogo digital um pouco diferente, porque tu tem todo um monte de coisa. Mas se pudesse, pode crer, o jogo também, no playtest, largava, fazer o MVP ali, dava pra galera jogar e aí fazer o jogo depois. Porque tem que ser. O playtest é a parte mais importante de desenvolvimento de qualquer jogo. Mas eu ia comentar alguma coisa e esqueci. Cara, normal. É uma comunidade de TDAHs, entendeu? Eu sou TDAH. Então, começar a falar uma frase, me empolgar com o assunto e esquecer o que eu tava falando é uma coisa normal. Não, eu também. Tamo junto. Você falou de várias produções, né? O próprio layout nosso aqui já traz algumas coisas, porque não dá pra caber dentro do layout tudo que você já trouxe. Mas o que você destaca pra galera da produção dos seus jogos? Aquilo que você recomenda pra galera que é iniciante, aquilo que você recomenda pra galera que tá ali no meio, intermediário, começando as transições ali nos jogos, e pra galera que já vai cascudo igual eu. Primeiro eu vou comentar sobre os jogos que estão no financiamento coletivo. A gente está correndo agora os suplementos do Ronin. Né? O Ronin é um RPG solo. Tu joga sozinho, não dá para jogar em grupo, esse é para jogar só sozinho. Mas ele não é livro-jogo. Tu vai fazer o teu personagem com as regras do jogo e ele vai numa jornada. Ele é um jogo estruturado, mas ele é solo. A jornada vai dizer ali como se fosse o mestre dizendo, tu encontrou isso aqui no caminho, tu vai rolar os dados, encontrou isso aqui no caminho, o que tu vai fazer? Vai te dar algumas opções, te dar coisa, mas as regras permitem, eu vou falar com esse cara. Tu tem regra para te poder falar com qualquer personagem, tu interagir com qualquer personagem, e é um jogo de drama, né? Então, por exemplo, meus jogos eu sempre penso no design pensando na proposta dele, porque eu acho que todo jogo deveria ser assim, né? Se tu tá fazendo um jogo de drama, as mecânicas têm que estar direcionadas a isso. Então, o Ronin, por exemplo, é um jogo de drama, então tem regra para te falar com os personagens. O combate, pensa só, é a história de um samurai em busca de redenção ou vingança e tal, e a gente sabe que a luta tirou a espada, matou, morreu. Tirou a espada. Se você teve que dar 2 golpes, você não é um samurai.
Exatamente, é Kurosawa mesmo, assim, é baseado bem nas histórias, em várias histórias, e animes também. E aí, qual que é a ideia? É um jogo de drama, então tu vai encontrar o personagem, aí tu vai lutar com ele pode ter bloqueado teu ataque. E aí, entre um e outro, pode conversar com um turno e o outro, né? Que, na verdade, tu pode matar o cara na hora, né? Mas tu bloqueou o ataque, tu pode conversar com o cara, não sei o que, aí tu rola ali na tabela, tu vê, ele diz que o passado, ele tem um trauma parecido com o teu, porque é um jogo de drama, então quando tu cria o personagem, tu cria o teu, tu tem uma cicatriz, né, e um significado para essa cicatriz do passado do teu personagem. Tu vai desenvolvendo e ele vai se desenvolvendo enquanto tá jogando. Então, daqui a pouco, deu ali que o vilão que tu tá lutando, o samurai que tu encontrou no meio do caminho, que tá ali, que só tá brabo porque tu é um Ronin, um vagabundo que tá no meio da rua, e os samurais são assim, né? O jogo é altamente político, óbvio, ele tá falando sobre a ditadura militar, né, do shogunato no Japão, mas ao mesmo tempo ele tá falando do Brasil, se tu ler direitinho o jogo. E tu é um vagabundo, o Ronin, a tradução de Ronin é vagabundo, né? Tu é a pior classe, tu tá abaixo de tudo, né? E tu tá andando por ali, e aí o samurai te vê, eles te matam. Eu até botei ali, tem um termo em japonês que é exatamente a execução aleatória de pessoas na rua pelos samurais, a classe de samurais, né? Que são os militares eles podem simplesmente chegar na rua para testar a espada e matar uma pessoa. Tá Só queria ver se ela tava afiada. Exatamente. Inclusive, pro ritual das espadas, tinha isso, de tu testar em pessoas, sim. E aí, o que tu pegava? Um vagabundo na rua, né? Que era o Ronin. Então, tu tá ali andando e o samurai apareceu na tua frente e tu decidiu atacar. Aí tu pode escolher, né? Tu vai tentar conversar, convencer, intimidar. Aí tu vai tentar. E ele não, ele tá foda-se, sabe? Ali, vai fazer. Aí tu ataca e vocês se bloqueiam. Aí tu, eu vou conversar com ele. Daí tu consegue conversar com ele, faz o teste, né? Tu conseguiu tirar alguma coisa dele e na conversa ele diz que ele revela que o passado dele é parecido com o teu. Aí, o clã de samurai do lugar ficava intimidando minha família até que me mataram todos eles, por exemplo. Aí, se o passado dele é parecido. E aí eles devem ter pego ele para ter virado samurai, né? Para trabalhar, de repente não é nem samurai, ele é só um guarda mesmo. E aí, então é essa história. Eu tô conversando com ele, aí isso me dá abertura para tentar qual que é a palavra? Cativar ele. E daí cativar, tu pode transformar ele num aliado. Aí, não consegui. Aí eu lutei com ele, rolei para atacar, porque não deu, e venci. Aí entra a parte mais importante. O combate não tem escolha, tu rola o dado. Agora, a parte mais importante, que como tá vendo no Ronin, é antes e depois do combate. Se tu ganha o combate, tu tem uma escolha muito importante. A escolha mais importante que tu tem, se tu vai deixar ele vivo ou se tu vai matar ele. Se tu mata ele, tu perde ponto de compaixão. Ponto de compaixão é o que tu usa para fazer aliados. Né? Mas se tu deixar ele vivo, aumenta a tua reputação. O que não é necessariamente bom, porque significa que os vilões vão aparecer mais. Você começa a ficar mais visível. Me lembrou muito Vagabond. Exatamente. O conceito do cara fazendo a jornada. E, cara, eu não quero brigar com ninguém. De repente parece um cara na frente dele. Tipo, você consegue ler no mangá, o cara vai. Eu não queria, eu só quero passar pra lá. Você sai da frente, a gente não. Vambora. Combate, morte e tudo consequências de uma jornada que você tá fazendo. Então, é literalmente isso, Ronin. E aí, o Ronin eu lancei em 2019 e na época a gente fez, eu coloquei como meta estendida o suplemento Shinobi, que é um suplemento para te jogar com ninja. Então tu vai estar dentro de um clã treinando como um ninja iniciante, aprendendo as artes e tendo que agradar o clã e eventualmente, porque óbvio que eles estão cagando pra ti e daqui a pouco tu vai ser chutado
e aí tu joga Ronin com ele. Então ele tem o suplemento, tu joga antes do Ronin. E tem o Sorrei, que é depois, que é o samurai em busca de uma redenção espiritual. Ele começa a caçar yokais que estão causando problema nos lugares. Então tu caça yokais. Esse é o Sorrei. Que é o terceiro, é o segundo suplemento, né? E eu lancei, só que nas metas estendidas coloquei o Shinobi, só que para a época veio pandemia depois. Não consegui fazer. Cara, a história foi longa. Eu sempre mandava e-mail para todo mundo dizendo, vai atrasar mais. Esse ano talvez saia. Esse ano talvez saia. E aí, finalmente, esse ano eu consegui abrir o financiamento. Eu conversei com todo mundo, né, até para a gente chegar a uma boa forma, porque o valor que eu vendi naquela época não daria para pagar agora, né? Aí eu fechei que esse financiamento agora, que está correndo, é catarse.me/trilogia, trilogia underline Ronin, acho que ficou. Trilogia underline Ronin. O financiamento está correndo, que é para te adquirir os suplementos Shinobi e Sorrei, né? Que aí agora eu vou poder produzir eles e esses suplementos só vão ser vendidos no financiamento coletivo. Não vai ter depois. Justamente porque eu preciso fechar direitinho o valor, né? Fechar direitinho o valor para poder produzir o a mais que eu estou devendo para poder enviar para todo mundo do primeiro financiamento. Eu vou abrir o financiamento do Crianças Encheridas, do Rafael Lima, provavelmente mês que vem, mas eu vou ter mais informações aí. Sigam nas minhas redes sociais lá, @coisinha-verde. Aí vou passar todas as informações lá disso aí. Inclusive, isso que eu comentei do financiamento é uma coisa que eu sempre faço, né? Eu achei interessante sempre comentar. No meu financiamento, eu não ganho nada, normalmente. Nada. O valor que bateu ali, eu invisto tudo para ter uma tiragem maior. E aí eu ganho com a venda da tiragem depois. Sim, Né? sim. Então, assim, eu tenho mais livro para poder continuar indo em evento vendendo. É uma proposta bem interessante para você que tá começando aí, gente, que tá querendo fazer. Tipo, isso é uma parada muito foda. Porque eu vejo muita gente, muita gente é uma parada muito louca, né? Porque eu não vejo tanta gente assim. Mas o pessoal produz já em cima da ideia da quantidade de pessoas que vendem. Não, velho, pega isso daí e reverte, que é ali que você vai conseguir lucrar, é ali onde você vai ganhar. Só que vai fazer você trabalhar pra caramba, porque você vai ficar rodando evento pra entregar as coisas. Mas daí tu tem um retorno considerável, porque se tu pega só do financiamento, tu vai ter um retorno muito pequeno. Se eu ficasse se eu fechasse, não tivesse para venda depois, que me dá uma grana mensal, a lojinha virtual lá, que é pouco, não vendo muito, meus produtos não vendem tanto assim, né? E mesmo assim eu tenho um retorno legal da lojinha. Então, tipo, eu não teria esse dinheiro todo mês, né? Na lojinha virtual, dá trabalho, mas eu tenho mais do que se eu fizesse um financiamento por mês, eu teria que fazer, e nem isso ia dar o valor que eu tenho com a venda dos coisas. Duas coisas, né? Tipo, a gente já tá conversando e a conversa tá rendendo, como eu disse, a gente vai se perdendo na conversa, já tem 1 hora que a gente tá ali no bate-papo. Uma coisa que eu queria falar contigo é boards, cards, goblins. Como é que foi esse negócio? Que a gente falou muito de RPG, transição dentro do universo de RPG. Como é que foi essa entrada no mundo dos board games e o sucesso que é o Cards Goblins? Então, Card Goblins a gente fez o financiamento em 2011. Na época foi tribom, bateu o recorde lá, só que eu fiz os cálculos errados. Na época eu perdi dinheiro, porque eu não calculei o valor dos Correios. Foi meu primeiro financiamento. E aí, mas eu consegui pegar o dinheiro que tinha já do Might Blade ali, fazer uma outra tiragem, e aí consegui ter um lucro. Só que eu tive incomodação, uns problemas também com o próprio produto, a própria gráfica, e acabou que o dinheiro foi embora, e teve outros negócios aí também que apareceu
uns investimentos errados que eu fiz e o dinheiro foi embora. E aí eu não fiz mais a tiragem e a galera sempre pedia o jogo, né? Isso foi já em 2014, acho. E aí foi ano passado que eu fiz o financiamento para voltar a fazer o Card Goblins, 10 anos depois. Aliás, 2021 foi que eu fiz o financiamento, foi 2011. E aí o jogo ficou pronto em 2022, eu acho que foi isso. E aí o Card Goblins, o bom é que o jogo estava tão redondinho que eu mexi tão pouca coisa na regra, atualizei um monte de carta e coloquei mais expansões. Então hoje o Card Goblins tem 5 expansões dentro dele. Massa, massa. Ó, o pessoal do chat perguntando aqui, ó. O Jonathan Sandré tá perguntando quando sai a segunda edição da Nebula. Nebula? É Nebula. É porque eu sou. Tu tá lendo certo. Como eu sou jogador de lobisomem tem nome de matilha, né? No canal, sim. O meu nome é o que fala os nomes errados. Porque eu falo o nome errado o tempo inteiro. Não. Eu não tenho problema. E o Ratoruja, ele tá perguntando quando sai o C4 Victory. Então, o Nebula, sim, spoiler, sim, estou planejando para Nebula. E sim, provavelmente a segunda edição, mas aguardem. O C4, sim, vai ter uma nova edição do C4. Nova edição não, vai ser a mesma edição, né? Porque o C4 ele tem licença aberta, vai ser o mesmo que está no SRD, mas eu vou fazer a versão impressa dele. Vai ser um pouquinho mais recheada. Mais recheio é sempre mais agradável. E minhas coisas aqui. Isso. Outra coisa que eu queria falar contigo é LARP. Eu entro no site de vocês, tipo, produção nacional e tal, e de repente, LARP. Como que funciona? Como é que foi essa conversa sua com o LARP? A gente sempre comenta aqui no canal, fazendo a propaganda do JF Noturna, que é o nosso LARP de V5 aqui em Juiz de Fora. Tem uma galera de fora, de Juiz de Fora que joga. Hoje a gente tem jogador do Rio de Janeiro, de Divinópolis, jogador de São Paulo que joga com a gente aqui em Juiz de Fora. Mas olhar ali e falar, olha, tem um LARP ali, os caras estão na produção de LARP lá também, eu acho maneiro. É uma coisa que eu sou apaixonado, eu comecei a jogar LARP em 2001 e desde então eu já joguei, já narrei, estou narrando agora, novamente. E pra você, como é que é o LARP? Vamos lá, vamos falar disso aí também um pouquinho. Cara, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de game design, tá ligado? Então eu estudo jogo digital, eu estudo LARP, qualquer jogo eu tô estudando. Esportes também estudo. É a minha nerdice, né? Não é RPG, é jogos em geral, é game design. Então eu joguei LARP desde lá dos anos 90, dos anos 90 eu só participava dos LARP de vampiro ali junto. Aí nos anos 2000 comecei a jogar uns LARP de vampiro aqui, me incomodei, porque, né, LARP de vampiro, tu deve saber muito bem. Normal. Galera que incomoda, aí tu tem que filtrar, dá trabalheira demais. O filtro é o mais complicado. Tipo, você começa a filtrar, hoje em dia tá bem melhor, vou te falar, tipo, pela comunidade, pelo igual, a gente hoje tá com um grupo de 28 jogadores, se eu não me engano. E a gente não precisou passar por nenhuma situação onde a gente tava cogitando expulsar alguém. Sendo que, tipo, nos LARPs que eu comecei, eu vi pessoas serem expulsas. Sim, mas eu fico impressionado com a experiência de você, porque pra mim, se tu não expulsa pelo menos um, não tem alguma coisa errada, vira bagunça. É uma galera real, tipo, a gente não tem pessoas tóxicas no meio, o que é muito estranho. Pois é, a gente, aqui, o nosso grupo tem 5 narradores e tem aquele negócio do tipo assim, um olha pro outro e fala, cara, peraí, e esse assunto aqui, tipo, esse assunto aqui pode ser polêmico. Aí na hora que a gente vai analisar, a própria comunidade já corrigiu o assunto pra tirar aquilo da lista. Tá, beleza, então deixa fluir. Eu filtro muito bem todos os LARP, mas o que eu fiz, né, de LARP? Eu comecei a estudar os nórdicos, né, os LARP nórdicos, que são os... Tem gente que ouve LARP nórdico, acha que é só os bofs LARP. Não, é o contrário.
é o contrário disso, é os LARP bem mais teatral, bem mais experimental, né? Que é o pessoal lá da Escandinávia, lá, da Suécia, Noruega, Finlândia, eles estavam começando uma onda, e hoje eles têm até evento lá, né? Evento de LARP lá. De LARP nórdico, né? Acabou virando um termo para esse tipo de LARP, né? Então, narrei, escrevi alguns LARPs, pensando muito na ideia de LARP nórdico. A gente fez... eu fiz Boffer LARP também. Boffer LARP, então, é os medieval com espada de espuma. Eu organizei por anos. Eu organizava todo mês, a gente se encontrava numa praça aqui em Porto Alegre. Era o Caljorn, esse. Era um LARP medieval de Boffer. Né? E Boffer é o nome que a gente dá para as espadas de espuma. E foi bem legal, mas foi um caos. Porque era todo mês, era praça, então vinha gente aleatória e tal. Mas com a experiência a gente foi começando a organizar um evento anual de acampamento, que aí virou o Camp Fest. O Camp Fest a gente fez 5 edições, eu não lembro agora, acho 5 edições, uma vez por ano, assim, e foi muito legal, porque esse era um acampamento, o pessoal se puxava nas roupas, a gente alugava As fotos estão maravilhosas. Isso, procurar na internet ali as fotos é incrível, a galera se puxa e a gente criou um ambiente legal, área 1, a gente criou regras pensadas também pelo viés dos Nordic LARP, de todo mundo somar, não ser um jogo competitivo, não ter competição, né? Existe o Boffer, a luta de espada para quem gosta, né? Mas isso não tem interferência. Tem interferência que tem os NPCs, né? Os monstros que aparecem na coisa, as historinhas que alguns iam criando, que tinham monstrinhos para matar, vamos dizer assim, né? Inimigos para matar, e que o Boffer funcionava ali, mas as regras eram muito de respeito, muito... se tu quer que uma coisa aconteça com o outro, tu tem que pedir em off pro cara. A gente tem a regra do... Não sei se vocês usam daqui, né? Peito. Eu gosto de usar o da testa, daí a gente usava da testa, assim, para dizer quando tá em off. Aí o cara diz, o meu personagem vai empurrar o teu, pode ser? Né? Eu posso te tocar? O cara, pode, beleza, vamos fazer isso aí. Aí fazia a cena lá, sabe? Tipo, combinava antes. Então, a gente cuidava muito para sempre ser esse tipo de coisa. E funcionou nos últimos anos, funcionou muito legal. Teve alguns que eu tive que expulsar porque queriam bagunçar o negócio, queriam só zoar, né? Mas acontece. E eu organizei, o último LARP que eu organizei era o Irmandade. Foi em 2000. Primeiro foi em 2016, mas teve duas vezes só. 2 encontros, e aí depois eu fiz em 18 e 19, foi antes da pandemia. Não, 18 e 19, eu acho que era. 2018 e 2019. A gente fez esse LARP que é assim, é sobrenatural. A minha ideia era o seguinte, eu quero fazer o de vampiro, né? Eu quero fazer tipo de vampiro, sobrenatural, nosso mundo e tudo mais. Porém, eu queria... Eu não queria que tivesse aquela disputa, aquela parte política que fazia com que os personagens pudessem influenciar na vida de todos os outros personagens. Resumindo, né? Sem que, como mediador, eu tenho que ficar puxando corda, entende? Tu sabe o que eu tô querendo dizer. Então, eu não queria isso, porque eu tive experiências e sempre é problemático. E essa estrutura bem de o jogador ter o poder sobre a história, os jogadores mais problemáticos são aqueles que querem estar nesse lugar. Então, se tu não tem esse lugar, tu também ajuda a não ter esse jogador. Ou pelo menos incentivar ele a jogar de outra forma, né? Então, acaba que existe uma estrutura política, mas eu trabalho muito mais com mistérios, que é o que quando a gente narra, a gente organiza um LARP, a gente coloca, né?
o que a gente tem que colocar as peças para funcionar, né? E o jogo ele funciona baseado nisso. Rolou muito legal. Inclusive, semana passada, me bateu uma saudade desse LARP e eu peguei e voltei a reescrever ele. Aí chamei o pessoal que jogou e galera, vamos voltar? Aí o pessoal, bora, bora. Então vai rolar aí de novo, LARP aqui em Porto Alegre do Irmandade. E vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Massa pra caramba. LARP é um estilo de jogo que eu falo, todo mundo que eu conheço que joga RPG, eu falo, cara, experimenta uma vez jogar LARP. Pra você sentir a diferença e conseguir, tipo, é uma sensação diferente. O final do jogo te dá uma emoção diferente. Você amplia até a maneira que você vai jogar o jogo de mesa depois vai ser diferente. É porque eu acho que o RPG te ilude que ele é vários jogos em um, incluindo o jogo de imersão, né, do eu, né? O RPG te vende essa ideia. E depois que tu joga LARP, tu vê que não tem isso. Mas tu jogando LARP, tu entende como tu pode usar isso no RPG. Sim, Né? sim. Porque é outro jogo. É outro jogo, as pessoas acham que é só RPG de pé. Não, não é. É outro jogo. Não, É outra jogo. experiência, É outra outra parada. experiência. Mas Cara, uma coisa alimenta a outra. uma das coisas que eu acho mais legal, tipo, foi no penúltimo LARP nosso. O evento inteiro, tipo, é um Elysium, né? Então o evento inteiro não teve nenhuma situação onde a gente teve que resolver algum tipo de conflito, tipo, de fazer um teste, uma rolagem. O V5 ele não traz regras diretamente pro LARP, né? Então a gente meio que adapta ali sem perder a essência dos dados, porque a gente gosta de dados mesmo. Vai sair agora, né? Até o novo. O pessoal da By Night Studio tá Ah. pra liberar e tal, fizeram um evento muito bonito lá em New Orleans, que eu queria de coração estar ali. Eu não queria nem estar como personagem, não. Eu só queria estar parado pra ficar olhando as pessoas. A roupa, a vestimenta, a caracterização ficou maravilhosa. Aham. E o LARP inteiro não teve conflito pra ser resolvido. A gente não precisou introduzir muita coisa. A gente tinha um evento que ia acontecer, porque você tem os eventos que vão acontecer ali pelo narrador. Tinha um evento que ia acontecer e o restante das coisas foi fluindo. As pessoas foram se misturando. E daí a pouco você tá olhando em volta falando assim, cara, por que essas coisas estão acontecendo? Então, tá os narradores conversando. Por que essas coisas estão acontecendo? Porque eu não entendi pra onde foi isso aqui. E não ter necessidade de rolagem, não ter necessidade de conflito. E no final, tá todo mundo ultra empolgado, querendo conversar, querendo agir. Foi muito gostoso. É muito gostoso essa experiência. Não, cara, eu tô dizendo, eu tô com saudade dessa experiência. Bateu uma nostalgia, cara, eu preciso voltar. Porque eu tô jogando RPG, mas LARP foi essa pandemia, né? E eu até joguei LARP online, né? O pessoal faz. O pessoal que faz LARP aqui no Brasil até organizou o festival de LARP online, o Flow. Eu escrevi um de Murder Mystery. Ficou bem legal. Inclusive, eu acho que eu liberei para os apoiadores do Apoia-se, eu não lembro, senão eu tenho que liberar agora. Que ficou bem legal, um LARP de Murder Mystery para jogar online. Tu pode jogar com uma coisinha assim. Mas, pô, é outra coisa na hora, lá. Eu quero estar no. A emoção, você virar, tipo, você tá interpretando no meio da situação, você virar, olhar pro outro cara do lado e o cara tá interpretando também. E você, caraca, que legal. Sim, eu costumo dizer que a experiência é tão mágica que tu não precisa fazer nada para estar sentindo aquela experiência. Às vezes, estar ali com o teu personagem e não falar nada, tu pode ficar o evento inteiro parado, sem fazer nada, a experiência mágica tu vai sentir. Claro que interagir é muito melhor, mas, né? Quem nunca experimentou não sabe dessa. Realmente, é maravilhoso. Tiago, vamos caminhando pro nosso final, porque senão o Jean vai comer o meu rim com o salzinho, que é pra dar um gosto, porque a gente já esticou ali o nosso tempo ali. Cara, bate-papo muito gostoso, muito bom conversar, muito bom te conhecer, apresentar o Tiago pra comunidade, pros nossas capivarinhas que estão sempre aqui com a gente. É um grande prazer ter você na comunidade do RPG. Obrigado mais uma vez por ser esse diferencial. Pera aí que me mandaram mensagem no chat aqui pra me dar uma olhada.
Tá ok, já vou resolver essa outra parte aqui, então vou ter que dar uma aceleradinha na nossa despedida. Tranquilo. E, Thiago, suas considerações finais, mas antes da consideração final, um spoiler. Com spoiler, tem o Crianças Encheridas, é o próximo financiamento, e depois tem um jogo infantil também. Um Amigo Dragão 2 da vida. Jogos infantis me agradam muito porque eu estou buscando introduzir o meu sobrinho no RPG, ele tá completando 12 anos, e ele é um devorador de livros. Ele, durante Outro a pandemia... spoiler. Não, vai falar. Durante a pandemia, isso nós estamos em 2023, foi 2021, ele tava com 10 anos. Ele leu 32 livros. Um garoto de 10 anos leu 32 livros. Ele leu a trilogia do Drizzt, ele leu a trilogia de Dragonlance, ele leu os 5 livros da Ordem do Arqueiro. Tipo, ele não tava lendo livrinho, ele tava lendo livro. Sim, ele tava lendo sagas, né? E ele é a primeira pessoa que eu conheço que conseguiu completar um livro-jogo daqueles jogos da Johnson. Então, que ninguém nunca consegue completar. Você se diverte jogando, mas você nunca chega no final. Ele chegou no final. Em 2 meses. Eu ainda tô assustado com isso. Mas aí agora livro-jogo, o próximo passo a gente introduz o RPG aí. É isso aí. Agora a gente vai ter vários títulos infantis aqui na Coisinha Verde. Vai ter um Crianças Encheridas, né? Vai ter um novo Amigo Dragão. Não é um novo Amigo Dragão, é um jogo tipo o Amigo Dragão também, para todas as idades, né? E é isso aí, vai ter e tem outro spoiler também. Tem outro que vai ter... Eu já dei spoiler do Nebula também, vários spoilers aqui. Eu pego todos os meus jogos e eu quero refazer. Mas vai ter uma outra coisa nova pro Gatunos também. Spoiler é a nossa vida, a gente gosta de spoilers. E agora sim, Thiago, sua despedida, fique à vontade, suas palavras finais. A Coisinha Verde, então, tá aí. Pessoal que escreve RPG, segue essas dicas aí, larga na internet, aproveita o Bazar Verde, bazarverde.com.br, adiciona teu jogo lá, eu vou lá aprovar depois, bota o teu Pix ali para poder receber, mas o mais importante para as pessoas te conhecerem. Pessoal que curte, quer conhecer não conhece meus jogos, coisinhaverde.com.br, meus jogos estão lá, nossas redes sociais, @coisinhaverde. Eu tenho meu apoio também, se tu quer me ajudar lá, vai lá, é o Coisinha Lab, mas se tu entrar em coisinhaverde.com.br, tá tudo lá. Não precisa, eu tenho um monte de link, não vou passar. Tem o canal da Coisinha Verde, mas aí é YouTube Coisinha Verde também. E é isso aí. É essa a parada aí, e joguem jogos aí, se divirtam. É isso aí. É isso daí, gente. Se divirtam, jogam jogos nacionais, procure a produção nacional. O RPG Exatamente. nacional tá crescendo e tá com muita qualidade. Cara, a gente não dá... Os gringos... a gente dá de pau e pau com os gringos, e o mercado internacional dos gringos é maior que o nosso, tá ligado? E, tipo... a gente tem produtos sensacionais. Produtos tão fenomenais, então não deixa passar. Dá uma olhada, dá uma procurada. Aproveita o Bazar Verde, vai lá, pega o livro, consome esse produto, consome esse material, conheçam os produtores nacionais. E você, produtor de RPG nacional, tá a fim de bater o papo com a gente, chama a gente lá no nosso Insta, que aqui, a Casa do Capim Remoto, é casa aberta para vocês, para produzirem, para mostrar o jogo pra galera, para jogar aqui, para trazer o jogo. É isso daí mesmo. Vem com a gente. Muito obrigado mais uma vez, Thiago, por estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite, por fazer tudo isso que você fez, que você faz. Muito obrigado. Galerinha do chat, maravilhosa. Muito obrigado por todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Pode falar. Um abração pro Caio aí, o Caio Romero tá aí também. Caio maravilhoso. Falando em grandes autores, grande produção aí da Campfire. Cara, ele e o Raul. A gente jogou Inferno e puta que pariu, que foda. que foda. Muito obrigado, galerinha toda aí. Muito obrigado, Caio, por estar aí de novo e vai assistir a live inteira. Galerinha, hoje nós teremos dobradinha. Agora, iniciando às 21 horas, a gente vai começar agora o V5. Porém, a mamãe capivara não está se sentindo bem. E aí, eu, como papai capivara, vou fazer a minha função, que é proteger a minha família. Então, eu vou dar um suporte para a mamãe capivara. Então, nós voltamos na quinta-feira com Canção do Roncador, Lobisomem W5,
Lobisomem Quinta Edição, às 20 horas. Então, um grande abraço pra todos vocês que estão aqui com a gente. Eu vou ver uma raid rapidinho pra gente voar pra lá. Deixa eu só correr aqui e achar onde estão as coisas, porque eu não estava totalmente preparado para essa raid nesse momento. Vamos sair direto lá pro Dangerous Geek 21. Tá rolando Vampire Vampire Masquerade lá. Então, chegando lá, galera, hashtag terremoto de capivaras, porque não existe nada mais original do que capivaras batendo as suas patinhas no chão até gerar um gigantesco terremoto. Um grande beijo pra todos vocês, galera. Alô!